e a professora Aline Cavalcante dos Reis, profissional competentíssima, que eu encontrei, que eu conheci há alguns anos no seu trabalho na CGU, em parceria quando eu era presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance, lá da OAB. Conheci a Aline e hoje também é uma parceira de reflexões acadêmicas. Bom, então, bom dia a todos. É uma alegria muito grande para mim, uma honra, né, poder participar aqui desse evento com grandes nomes do direito sancionador. Né, queria agradecer também, parabenizar os coordenadores, os organizadores do evento, na pessoa aí do Dr. Antônio Rodrigo, e agradecer muitíssimo pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com todos, doutora Vlad, doutor Alexandre, doutor Sandro. Tenho-os em grande conta, né, faz parte aí dos meus estudos, os livros do doutor Sandro, especialmente, né, inclusive cito eles no meu próprio livro, né, então é uma honra estar aqui com todos vocês. Bom, eu vou começar dizendo, né, que esse assunto, que esse tema que me foi dado aqui, que é a autocomposição de conflitos, né, no âmbito do direito sancionador, ele passou a ser objeto de preocupação e das minhas reflexões aqui quando eu vim para o Ministério e passei a lidar, né, diretamente com alguns casos de infração disciplinar envolvendo colegas, servidores, enfim, chefias, subordinados, que apesar deles ingressarem aí, né, no sistema, vamos dizer assim, né, do direito sancionador e serem eventualmente punidos a partir de processos disciplinares, etc., a percepção é que o problema ele não era efetivamente resolvido. Não havia uma solução. A questão discutida não era efetivamente resolvida. E muitas vezes isso acabava retroalimentando o sistema com novos processos, novos casos. E isso vai um pouco de encontro até ao que o professor Ricardo Martins disse ontem, né, no primeiro painel aqui do evento, que ele disse que o direito disciplinar, muitas vezes, aqui no Brasil, ele não funciona. Né, que todos os servidores, né, deveriam ser punidos e além disso, né, o direito sancionador ele acaba sendo aplicado para perseguir os servidores, né, especialmente aqueles que têm aí informações sobre eventualmente algum fato ou que denunciam fatos que consideram irregulares, etc. Bom, e aí eu comecei a pensar sobre esses casos, e eles envolvem especialmente aquelas infrações relacionadas, por exemplo, à própria perseguição, que o doutor Ricardo Martins comentou ontem, a questão da falta de urbanidade, a questão do assédio, né, a questão dos conflitos entre os próprios colegas, as chefias e os colegas, os subordinados, o que é muito comum na administração. Infelizmente, isso é muito comum. E a gente e aí chegava para a gente, né, casos, por exemplo, do superior desrespeitando o seu subordinado, em tese, né? A capacidade, as limitações individuais, né, daqueles que trabalhavam com eles. O próprio subordinado, muitas vezes, desrespeitava a hierarquia ou a autoridade superior, né, para não executar determinada tarefa que o chefe impunha, aí uma tarefa legal, uma tarefa regular, né, e entre colegas também, ou seja, às vezes atuavam de forma caprichosa, né, com condutas às vezes inadequadas, antipáticas em relação à pessoa dos demais. Então, esses casos começaram a chegar para mim aqui no Ministério, na Corregedoria, e a gente começou, e a partir de conversas, tá? Os servidores vinham querer conversar com a gente. E para entender o que estava acontecendo com eles, o que poderia ser feito, quais eram as possibilidades e se isso poderia resultar ou não em processos disciplinares. E aí, o que eu fazia, né? Assim, qual era a minha resposta pronta, vamos dizer assim, padrão, né? Enquanto corregedora do Ministério, qual deveria ser, em tese, a minha resposta pronta, né? Olha, você, nesse caso aí, junta toda a sua documentação, relata o caso, representa, né, formalmente a ouvidoria, a própria corregedoria sobre isso, né? Na sequência, aqui na corregedoria, a gente vai realizar um juízo de admissibilidade, que a gente fala, né? A gente vai fazer análise prévia do assunto, vai instruir o caso com outros elementos, as informações que você trouxe, vai colher novos dados. Depois disso, o resultado desse juízo vai resultar aí numa proposta de celebração de um termo de ajustamento de conduta, ou na instauração de processo disciplinar, seja ele uma sindicância investigativa, seja ele um processo administrativo disciplinar, em que eu vou designar para o primeiro 2 servidores efetivos,
para o segundo, 3 servidores estáveis, tá certo? Efetivos, estáveis, né? E esse processo vai demorar aí pelo menos uns 60 dias, né? Para poder ser concluído no mínimo. Isso vai movimentar, por óbvio, a administração, para poder levantar informações, para poder ouvir pessoas, e ao final esse processo pode resultar, então, ou numa sanção aos servidores envolvidos, ou a um deles, pelo menos, ou o arquivamento do processo, caso a gente não identifique nenhuma infração de fato, não se materialize aquela infração a partir daquele conflito existente entre os servidores. Bom, então essa seria a minha resposta padrão, né? E aí eu comecei a pensar me perguntar se era razoável, se era eficiente, se era efetivo para resolver de fato aquela questão que está me imposta ali, que é o conflito ali entre as pessoas, entre os chefes, enfim. E eu cheguei à conclusão, né, óbvia até, para mim pelo menos parece, que nem sempre, né, essa é a solução, né? Então, assim, a administração, atualmente ela já tem instrumentos e ela pode e deve sim adotar outras medidas aí potencialmente mais eficientes, né, e efetivas para poder que a instauração de termos de ajustamento de conduta ou procedimentos disciplinares para tratar casos dessa natureza. Então, com isso, gente, contando esse histórico aí de como começou, pelo menos na prática, né, a minha percepção sobre esse problema, a gente vai falar, então, entrar um pouquinho aí sobre a questão da autocomposição, dos conflitos e assim por diante. Bom, todo mundo sabe que conflito é algo que faz parte, né, da natureza humana desde sempre, e a gente, claro, precisa tratar esses conflitos. Agora, como isso vem sendo tratado, se modifica, vem se modificando ao longo do tempo e permanece assim, né? Antigamente, lá no século passado, e até alguns grupos atuais ainda, né, a gente sabe que não havia ainda um sistema jurídico, né, estabelecido. Então, como é que se tratavam os conflitos entre as pessoas, entre as instituições e as pessoas, enfim. Haviam líderes, né, os líderes de grupos, de tribos, de comunidades, os idosos, né, que eles eram considerados, vamos dizer assim, os portadores dos princípios, né, e valores de equidade, de igualdade, assim por diante. Então, a partir dessa ideia, os conflitos eram resolvidos. Então, eles atuavam como mediadores, né, como mediadores, e as pessoas, elas não eram submetidas àqueles julgamentos que a gente está acostumado a ver, né, com o mesmo significado que a gente tem hoje, tá? Então, eles ouviam, né, as partes no primeiro momento, os pontos de vista de cada um, né, trazia aí avaliação, o tratamento para aquilo, trazia outras possibilidades, né, tratavam as causas, tratavam os efeitos dos problemas e apresentavam uma solução, tá? Levando em consideração aí os acordos, né, que foram feitos aí historicamente dentro daquele grupo, dentro daquela tribo, dentro daquela comunidade. Mas, à medida que as populações foram crescendo, né, o número de conflitos por óbvio, aumentou bastante, e com o desenvolvimento da sociedade, etc., o sistema jurídico ele também se desenvolveu, né, e aí o Estado começou a fazer o papel de dirimir, vamos dizer assim, né, os conflitos e impor sanções a partir do estabelecimento desse sistema. Tá? Então, essa solução ela passou a ser a primeira opção. E a mediação, que antigamente era a primeira, passou a ser a segunda opção. E as partes, né, os cidadãos, de uma forma geral, eles se tornaram mais dispostos a quê, gente? A obter a solução dos seus casos a partir da intervenção de um juiz, do Poder Judiciário, do sistema jurídico estatal, enfim, que a gente conhece. Tá? Só que o que aconteceu? Aconteceu que, à medida que o sistema começou a ser acionado, muito mais acionado, os processos, o número de processos também cresceu, né? E os problemas se abarrotaram, né, no Poder Judiciário, as dificuldades também dos órgãos de controle, então, do próprio Judiciário e demais órgãos de controle, de uma forma geral, para resolver os casos, também ficou muito mais complicada e menos efetiva, ou seja, em razão do volume e da escassez de recursos humanos, de tempo, financeiros, a efetividade e eficácia da solução desses casos se perdeu aí. E aí agora a gente retoma de novo, né, a ideia da mediação de conflitos como uma possibilidade para resolver os casos e evitar muitas vezes a instauração de processos. E é nesse ponto que a gente vai falar aqui, ou seja, a gente vai focar
pelo menos o trabalho que a gente vem fazendo e o estudo que eu venho desenvolvendo aqui dentro é no sentido de exatamente trabalhar esses conflitos por meio da autocomposição, e aí todas as técnicas que a gente vai falar já já. Né? A mediação é possível, a conciliação é possível, a negociação é possível. Então, como é que a gente operacionaliza isso considerando o nosso arcabouço jurídico e o nosso sistema aí, de direito sancionador, tá bom? Quando a gente trata esses casos, esses conflitos, a gente percebe claramente, quando a gente ouve as pessoas, que existe um incômodo, que existe um sentimento por parte delas de se sentir violentado ou violado em algum direito, em alguma necessidade, né? Ou de um conflito mesmo, né? De um impasse que não foi resolvido entre elas, da falta de um acordo que não foi solucionado, né? E especialmente a partir do momento que elas vêm até a gente, então, né? Então a gente percebe isso claramente, seja na ouvidoria, seja na corregedoria, seja na comissão de ética, porque elas buscam uma tentativa de conversa com a gente para que possam ser orientadas a como resolver isso. E a gente percebe que o sentimento que a gente tem enquanto pessoa, ser humano, de pertencer àquele grupo, àquela unidade, àquele órgão, fica abalada. A nossa saúde emocional também pode ficar abalada, né? E o bem-estar que a gente tem aí para trabalhar e para desenvolver a nossa produtividade. Então, é importante que a administração ela invista na saúde emocional e no desenvolvimento dos seus servidores, né? Então, e aí tratando esses conflitos, né? A própria matéria de capa da Harvard, da revista Harvard Brasil Review desse ano, traz exatamente essa ideia, tá? Desse investimento, da importância desse investimento. E para isso eu preciso tratar o conflito, eu preciso tratar as pessoas, né? Bom, então dito isso, gente, o que é então, né, um conflito, né? A gente fala de conflito, mas o que é conflito? Então, nosso doutrinador aí bastante conhecido, Carnelucci, Francesco Carnelucci, já falava sobre o conflito, dizendo que o conflito, gente, ele reflete exatamente um posicionamento, uma posição antagônica, né, de interesse entre duas ou mais pessoas em face de um mesmo bem da vida, certo? Ele até traz o conceito de lide, né, muito famoso, que é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, e aí os doutrinadores do direito né, que estão aqui com a gente sabem muito bem disso e não é novidade para ninguém. E o meu foco hoje é tratar esse conflito, ou seja, entre os servidores e a administração, entre a administração e dentro da própria administração, tá certo? Então, assim, hoje a gente tem, não no âmbito federal, tá? Mas em alguns órgãos de outras esferas e poderes trouxeram um conceito de conflito, e eu queria trazer aqui 2 para vocês. O primeiro é da norma da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Veja o que numa portaria da secretaria, o que disseram, o que diz essa norma sobre o conceito de conflito, especificamente nesse ponto que eu estou tratando aqui. O conflito ele ocorre, gente, quando 2 ou mais servidores, vejam só, têm atitudes ou pontos de vista contrários a um determinado assunto e manifestam suas opiniões por meio de comportamentos não condizentes à ética e aos valores da administração pública. Esse é o primeiro. E o segundo, da Controladoria Geral do Distrito Federal, né, na sua lei complementar, que também traz um outro conceito de conflito, que é quando 2 ou mais agentes públicos, e aí um pouco mais amplo, têm interesses e atitudes divergentes por meio de comportamentos também não condizentes com o desenvolvimento regular do serviço público. E aí vem um outro doutrinador muito famoso, Christopher Moody, que ao examinar os aspectos, vamos dizer assim, sociológicos do conflito, né, ele vai estabelecer algumas fases aí do conflito. Ele fala sobre os conflitos latentes, e isso é importante, mais na frente vocês vão entender por que eu estou falando disso. Os conflitos latentes, os conflitos emergentes e os conflitos manifestos. Tá? Ele classifica os conflitos por fases, né? E aí, o que é um conflito latente, gente? São questões que ainda existe uma tensão ali no ar, tá? Mas ainda não há um conflito assim muito claro, muito polarizado entre as partes. Elas não tomaram uma posição ainda, tá? De divergência, vamos dizer assim. Os emergentes, as partes já entendem, já reconhecem que há uma divergência entre elas. Os problemas são evidentes, mas ninguém ainda buscou solucionar o problema, tá? Tá cada um ali na sua. E eu tenho os conflitos manifestos, em que as partes já estão em disputa, elas já sabem do problema, elas, inclusive, podem ter até começado a negociar,
ou o impasse já foi estabelecido. Tá? Então, não há mais conversa, não há mais acordo. Então, o que ele diz? Que para eu conseguir solucionar, para que a gente consiga solucionar um conflito, é importante observar as partes, é importante observar os tipos de conflito, é importante observar as causas do conflito, a intensidade do conflito, tá? E as fases, tá? E além disso, tudo começa com o estabelecimento, com a possibilidade, né, de um estabelecimento de uma comunicação entre as pessoas. Se eu tenho um espaço para conversa, ou se eu não tenho um espaço para essa comunicação, tá? Se eu não há espaço para comunicação, que ocorre geralmente quando, gente? Quando há conflitos manifestos entre os servidores em que o impasse já está estabelecido, ou seja, ninguém mais quer falar com ninguém, tá? E qual que é a consequência? E aí isso chega aqui para a gente na corregedoria. É a representação, é a denúncia, é a formalização de processos, com a formalização, né, por consequência de processos de ajustamento de conduta, de investigação e de responsabilização para apurar a conduta dos servidores. Ou seja, eles já estão numa fase bastante avançada do conflito, tá? Isso vai, inclusive, para outros órgãos também, como polícias, né? A gente vê muitas representações junto às polícias, ao Ministério Público, paralelamente a que fazem aqui a corregedoria. E ficam as três instituições aí correndo atrás de resolver esse tipo de problema, que não é incomum, aliás, é bastante comum, tá? Mas o que a gente percebe, além disso, é que a maior parte deles, gente, não é conflitos manifestos já. A maioria está começando. São latentes, são emergentes, e se a gente começar a tratá-los, né, nesse início, a gente pode aí potencialmente, né, prevenir que esses conflitos se transformem em conflitos manifestos, e isso já acione aí toda a cadeia de apuração e investigação dessas três instituições aí que a gente já comentou, tá? Então, a negociação, a mediação, elas podem ser utilizadas, a meu ver, sim, como alternativas para isso, tá? Para que a gente possa compor essas controvérsias e evitar a instauração de processos éticos e disciplinares. Né? Mas é razoável defender, então, por exemplo, caso já tenha um processo instaurado, a extinção desses processos, no caso de a partir de uma mediação aí no curso deles? Eu também entendo que sim, tá? E eu vou justificar isso aqui para vocês. Esses conflitos, então, como eu disse, se eles não são tratados, eles tendem a crescer, a se manifestar de uma forma bastante intensa e grave e resultar na instauração de processos como esse. Então, mas aí vem a pergunta, como é que eu posso aplicar tudo isso que eu falei? Ou seja, que eu preciso considerar causas, eu preciso considerar partes, eu preciso envolvidas, eu preciso considerar intensidade, fases do conflito. Tenho 5 minutos, vou correr. Então, vou correr aqui para poder tratar. Ou seja, como é que a administração se estrutura para poder fazer isso? É importante que ela se estruture, tá? É importante que ela estabeleça políticas, que ela estabeleça estrutura física e um ambiente adequado e seguro, confiável, né? Pelos servidores e pelos agentes públicos e autoridades, para que haja um diálogo, seja possível estabelecer um diálogo e uma efetiva comunicação entre as partes, né? Sobre as suas necessidades, etc. E aí, utilizando as técnicas da mediação, da negociação, especialmente, tá? Na minha avaliação. Se essa estrutura não existe, gente, ainda que eu tenha disposição das pessoas envolvidas para resolver os seus problemas ali, a partir de uma negociação, de uma mediação, a busca por isso não vai acontecer, porque eu não tenho esse ambiente adequado. Tá? Então, isso vai vir para a corregedoria, como veio para a gente, né? Por meio de denúncias e representações, e aí já não tem muito o que ser feito. Né? Assim, você já startou o processo. É claro que a gente pode trabalhar isso, a gente vem trabalhando isso, mas você já startou o processo. Tá? E aí a admissão acaba perdendo uma grande oportunidade de pacificar o caso e resolver a questão ali de forma definitiva. Então, rapidamente aqui, o Rodrigo já estava dizendo que eu tenho só uns 3 minutos, né? A gente tem alguns métodos, vou falar dos métodos rapidamente aqui. Então, a autocomposição, a gente tem a autotutela, né, que é a famosa porrada, enfim, não é autocomposição, e aí eu não vou falar disso aqui. A autocomposição de conflitos, então, que é o sistema do acordo, tá, gente? Ele pode acontecer de forma espontânea, ou seja, não há um terceiro
que intervém naquela situação, que é a chamada negociação, e os envolvidos eles participam dos debates e não há ninguém ali com eles, tá? E eles resolvem as suas questões mediante um acordo. E a partir de métodos de indução, que a gente chama, né, que é a intervenção de uma terceira pessoa, um conciliador ou um mediador. Na conciliação, existe a figura do mediador, que ele busca o acordo entre as partes, mas esse acordo ele depende da homologação de uma outra pessoa, que seria um julgador, um juiz, especialmente aplicável no âmbito do Poder Judiciário de uma forma mais corriqueira, e, né, etc. Agora, na mediação, existe um terceiro imparcial, que é o mediador, que utiliza técnicas próprias para ouvir as partes, oferecer abordagens, enfoques e aproximar, né? Mas a decisão cabe às partes. Então, no nosso caso aqui, tratando agora da mediação, né? A decisão é das partes, é um acordo que pode acontecer aí no início do processo. A gente tem aí alguns precursores. No caso do Brasil, a nossa Constituição Imperial, para vocês terem uma ideia, em 1800 já trazia a questão da estimulação, né, de uma solução amigável das controvérsias antes mesmo da instauração do processo. Esse texto dessa Constituição ele não foi trazido para a de 88, mas a gente tem aqui no nosso texto da nossa Constituição a solução pacífica no âmbito das relações internacionais, né, a busca pelo acordo, né, como um princípio aqui nosso. Bom, e na sequência, o nosso Código de Processo Civil estimula a questão da utilização dos métodos de solução consensual dos conflitos, né, pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial, tá certo? Depois veio a criação, isso agora já em 2004, né, a gente teve com a resolução aí 125 do CNJ, né, de 2010, e aí se consolidou no Poder Judiciário, então, os métodos de conciliação, etc., para resolver aí as questões no âmbito de cada tribunal, né? Então, houve uma política aí definida pelo CNJ. E, na sequência, a nossa Lei da Mediação, 13.140, que estabelece a possibilidade de autocomposição de conflitos sob a forma de mediação extrajudicial, tá certo? No âmbito da administração pública, em caso em que a controvérsia envolve particulares e administração, tá? Bom, e aí a gente vai dizer, a mediação, a gente tem a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Tá certo? Então, vou classificar aqui para ficar mais claro. Na judicial, obviamente, acontece no âmbito do Poder Judiciário. A extrajudicial, ela pode ser pública e privada. No caso da pública, que eu vou tratar aqui, a lei diz o seguinte, que ela, como eu falei, envolvendo particulares e administração. Mas ela não trata da possibilidade, gente, dessa mediação acontecer, pelo menos expressamente, entre agentes públicos ou entre agentes públicos e a administração pública. Tá? Mas é importante, como eu disse, ampliar essa possibilidade, tá? Tanto para negociação quanto para mediação, por todos os órgãos da administração, seja federal, seja estaduais, sejam municipais. No federal, a gente não tem nenhuma norma falando sobre isso. Tá? E aí eu vou terminar, tá, Rodrigo? Eu prometo, já estou terminando. Como eu concilio, então, essa ideia que eu estou falando para vocês, com as regras que a gente tem estabelecidas no direito sancionador, no sentido de que a autoridade que tiver ciência de irregularidade, ela é obrigada a promover sua apuração imediata por lei, pelo menos no âmbito da lei federal. Né? Então, se eu tomar ciência de um conflito, de um comportamento inadequado do servidor, eu tenho obrigação de promover sua apuração imediata mediante sindicância e processo administrativo disciplinar. Né? Então, essa regra é absoluta, a meu ver, a gente precisa aplicar princípios, né, de eficiência, de eficácia, de efetividade, que também devem nortear aí a interpretação, né, da legislação de uma forma geral. Tá? Então, gente, eu posso dizer, é possível, então, dizer que eu posso aplicar mediação extrajudicial pré-processual, ou seja, antes da instauração dos processos, e no curso do processo também, a meu ver. Antes do processo, ou seja, antes da instauração do processo, a administração se aparelha, ela dispõe de um núcleo técnico de mediação de conflitos, com mediadores formados, né, em mediação, para poder utilizar as técnicas adequadas para isso. Se os casos chegam à corregedoria, ou os próprios servidores têm o interesse de mediar, eles podem levar os casos para esse núcleo, mediar a situação e resolver ali mediante um acordo formalizado,
e estruturado dentro desse núcleo. E também no curso do processo, como já aí prevê a possibilidade. Eu ia falar sobre o TAC aqui, mas eu não vou ter tempo de falar sobre o TAC. O TAC, gente, é uma possibilidade, como a gente comentou no primeiro momento, de se resolver questões de menor potencial ofensivo, mas o que acontece no TAC? Os servidores, eles fazem um acordo com a administração. Os servidores envolvidos, eles vão fazer um acordo com a administração no sentido de que eles não mais cometerão aquela irregularidade, não mais adotarão aquela postura. Mas o conflito entre os envolvidos, ele não é solucionado. Então, na minha avaliação, o TAC não é uma ferramenta de autocomposição de conflitos, tá certo? O TAC ele foi estabelecido no âmbito federal pela Controladoria Geral da União desde 2017 e vem sendo aplicado. Ele é um instrumento extremamente importante, mas, a meu ver, ainda falta um outro instrumento, ainda falta a mediação formal prévia ou no curso do processo, suspendendo o processo, suspendendo o prazo, né, o processo por um período, tá? Como isso acontece, como a lei prevê, a lei da mediação, ela já traz essa possibilidade no seu artigo 16, e também, considerando também que isso não vai gerar nenhum prejuízo, na minha avaliação, para o serviço, porque há a previsão da suspensão da prescrição, tá certo? Pelo período também da negociação, prevista lá no artigo 34 da Lei 13.140 de 2015, tá? Então, na minha avaliação, a gente precisa avançar um pouco mais, a gente precisa trazer a mediação pré-processual e a mediação administrativa também no curso do processo como uma possibilidade, tá? Então, no âmbito federal, a gente não tem normas sobre isso, mas a gente tem em outras legislações de outros poderes, como eu disse, de outros entes que trazem essas possibilidades. Então, vou dar alguns exemplos e eu vou encerrar, prometo, Rodrigo, a minha fala. Tá? A gente tem aqui a recomendação 21, tá, de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece aí a utilização de mecanismos consensuais de resolução de conflitos diante de infrações de natureza administrativa ou disciplinar, vejam, de reduzido potencial ofensivo, e aí ele vem em procedimentos preliminares e em processos disciplinares em trâmite, tá? A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins também, tá? Que estabeleceu aí mecanismos de conciliação e mediação nos procedimentos preliminares e em trâmite, tá? Cuja apuração se limite à prática de infrações por servidores. Ele vai dizendo, servidores e magistrados, etc. O TRE do Rio de Janeiro, da mesma maneira, tá? E o governo do Distrito Federal, na sua lei complementar 840 de 2011. Tá, gente? Então, a lei é importante difundir essas normas. No âmbito federal, a gente precisa avançar, na minha avaliação, tá? Com a instituição desses núcleos de regulamentação também, para como isso vai funcionar, tá? O prazo que o processo vai ficar suspenso, como é que eu aplico essa questão da suspensão da prescrição, etc. Porque além de eu reduzir, porque além de o processo disciplinar ter que ser, né, o último a ser utilizado, em razão especialmente do custo né, que ele tem para todos os envolvidos, a própria administração vai ter aí uma redução considerável no número dos seus processos de TAC ou disciplinares instaurados. Daí a gente pode prevenir aí a ocorrência de práticas irregulares, até mais graves, inclusive, como, por exemplo, bullying, né? Como, por exemplo, o assédio moral, porque se o conflito ele vai se agravando, a tendência é que isso até se fique pior, né? E aí a gente tem aí problemas mais graves e que resultam até em assédio moral e que impactam grandemente, enormemente na saúde, né, psíquica dos servidores, tá certo? Bom, gente, desculpe a correria no final, mas o tempo foi curto, então eu termino a minha fala aqui, e mais uma vez eu parabenizo, né, os organizadores pelo evento, excelente, e o Rodrigo, em especial pelo convite, né, para eu estar aqui hoje com vocês, e agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, tá bom, gente? Um grande abraço aí para todo mundo, e é isso.